Dia 24. O Filho de Deus se manifestou. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3, 7 e 8. Quando 1 João 3, 8 diz: para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Quais são as obras do diabo que ele tem em mente? A resposta está clara no contexto. Primeiramente, há uma afirmação semelhante em 1 João 3, 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. A frase ele se manifestou para ocorre no versículo 5 e no versículo 8. Então, muito provavelmente, as obras do diabo que Jesus veio destruir são os pecados. A primeira parte do versículo 8 deixa isto certo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. A questão neste contexto é pecar, não doença ou carros quebrados ou agendas bagunçadas. Jesus veio ao mundo para nos capacitar a parar de pecar. Vemos isso com mais clareza se colocarmos esta verdade ao lado da verdade de 1 João 2, 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Este é um dos grandes propósitos do Natal, um dos grandes propósitos da encarnação. 1 João 3, 8. Mas há outro propósito que ele apresenta em 1 João 2, 1 a 2. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o Justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Agora veja o que isto significa. Significa que Jesus apareceu no mundo por duas razões. Ele veio para que pudéssemos não continuar pecando, ou seja, ele veio destruir as obras do diabo, 1 João 3, 8. E veio para que houvesse uma propiciação pelos nossos pecados. Ele veio para ser um sacrifício substitutivo, que remove a ira de Deus por nossos pecados. O resultado desse segundo propósito não é a anulação do primeiro propósito. Perdão não é dado a fim de permitir o pecado. O alvo da morte de Cristo por nossos pecados não é que relaxemos a nossa batalha contra o pecado. Em vez disso, o resultado desses dois propósitos do Natal é que o pagamento feito uma única vez por todos os nossos pecados se torna a liberdade e o poder que nos capacitam a lutar contra o pecado, não como legalistas, merecendo a nossa salvação, e não temerosos de perder a nossa salvação, mas como vitoriosos que se lançam à batalha contra o pecado com confiança e alegria, ainda que isso custe a nossa vida.